Inovação e empreendedorismo são duas palavras que sempre estão na roda de bate-papo entre empreendedores. E, claro, dentro de grandes empresas também, que necessitam desse ciclo para poder transformar o seu negócio e manter ele sustentável e perene. E hoje, nosso convidado vai falar justamente disso. Como as empresas hoje estão inovando, seja buscando soluções fora ou até mesmo dentro. Então esse é o Conexão Empreendedorismo. Marcelo, seja muito bem-vindo para o nosso vídeo de hoje, esse nosso episódio que a gente vai falar sobre inovação e empreendedorismo, sob esse outro viés, né, que é olhando para dentro da empresa. O que é feito hoje em dia para, enfim, se reciclar, transformar os seus negócios e acredito que você, pela tua atuação, vai poder contribuir muito. Legal, Caio. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho com o Conexão Empreendedorismo. Boa! E para quem não me conhece, meu nome é Caio Moro, sou advogado sócio do escritório Vanzin Penteado, especialista jurídico em negócios inovadores. Bom, Marcelo, para começar, como é tradição aqui nos nossos vídeos, a gente pede para que o convidado se apresente, conte um pouquinho sobre a sua atuação, projetos nos quais você atua. Então, fica à vontade. Legal. Bom, atualmente eu sou gerente de portfólio de inovação da Ace Cortex. A Ace Cortex é o braço de consultoria da Ace Startups, famosa aqui no Brasil. Acho que todo mundo que tem uma startup já teve, conhece, né? Foi eleita 3 vezes a melhor aceleradora da América Latina. E há 4 anos ela entrou com esse braço de consultoria de inovação para grandes empresas. Nós temos 165 clientes hoje no Brasil. Das top 100 empresas nacionais, 35 são nossas clientes. E hoje o que a Ace Cortex faz é ser esse parceiro de inovação dessas grandes companhias para que elas possam criar um novo ciclo de prosperidade, né? Como é que eu transformo o meu negócio dentro do ambiente corporativo que cada dia mais o ciclo está mais curto, né? Antigamente você montava uma empresa, essa empresa você injetava capital, fazia ela crescer e ela se mantinha no mercado por muitos anos. Hoje o nível de competidores, né, principalmente olhando para startups, a todo momento tem alguém te incomodando e criando uma proposta de valor melhor, um produto melhor, um serviço melhor. Veja os bancos, né, tão tradicionais agora estão se incomodando com empresas de startups de 10 anos. E o nosso papel é fazer com que essas grandes corporações possam atuar como startups e com startups. Em a visão do building, né, ou buy, né? Ou você compra ou você constrói. Então é um pouquinho do que a gente faz hoje na Ace Cortex. Legal. Você comentou comigo um pouquinho antes aqui do nosso episódio sobre essa questão de buscar uma startup ou atuar tal como se você fosse ela, né, com essa mentalidade. E eu acho que esse é a grande diferença que talvez vocês hoje vêm apresentando para as empresas. Sim. Porque, como você está falando de empresas até mais consolidadas, né, grandes empresas, no passado elas tinham uma visão só, digamos assim, daqueles concorrentes que estavam no mesmo nicho, porém agora é o que você trouxe. Além dos concorrentes tradicionais, temos os novos emergentes que estão saindo com soluções muito mais tecnológicas e que incomodam e até trazem, abocanham parte do mercado. Bom, dentro desse contexto, Marcelo, eu acho que seria legal você contextualizar um pouquinho como que isso tem ocorrido, né? Como que elas buscam vocês, se há uma preferência de imediato para buscar a solução fora ou desenvolver internamente, como que a empresa chega e o que isso, qual que é teu papel dentro desse processo? Eu acho que antes de falar, né, o que fez a Ace Cortex crescer tanto no mercado, hoje é uma empresa que está disputando com as principais consultorias no Brasil, foi essa experiência de startup, né? E quando a gente estruturou isso no modelo para levar para grandes companhias, foi o nosso grande diferencial. E quando a gente foi para o mercado, e isso é comum ainda, tá? A gente foi e viu, mas ainda continua sendo comum. As grandes companhias, elas confundem inovação com veículos de inovação. O que seria isso? Quais são os veículos? Como que uma empresa ela pode inovar? Ela pode fazer P&D,
né, com uma universidade ou ter seu próprio P&D, ela pode fazer um M&A, ela pode fazer um investimento, um Corporate Venture Capital, ela pode fazer uma Joint Venture, um programa de ideias, um Open Innovation. E o que a gente vê muito forte no mercado é as empresas fazendo esses programas. Só que hoje, as estatísticas mostram que mais 50% das iniciativas de inovação dessas grandes companhias, elas não têm êxito. Porque elas focam nos veículos e não na estratégia de como se deve inovar, né? Então, o primeiro papel que a gente faz dentro das companhias é linkar as teses de inovação com a estratégia da companhia. O que significa isso? Quando a gente entra numa empresa, o primeiro ponto é entender para onde a empresa quer ir. Qual que é a estratégia da companhia? Porque se a tese de inovação, que eu já explico para você, ela estiver desconectada com a estratégia, você não vai ter força dentro da empresa. Perfeito. Você vai ter iniciativas pulverizadas que vão começar e vão acabar. Se você entrar em qualquer companhia, você vai ver que isso é normal. Começa a iniciativa, qual que é o nosso problema com a inovação? A gente começa e termina, começa e termina. A gente não dá continuidade. E por que não acontece essa continuidade? Porque ela não tem uma tese de inovação. As teses de inovação, ela vem da estratégia, mas elas têm 3 pilares fundamentais. Como é que está o meu mercado e para onde que ele está indo? Como o meu cliente está se comportando? E quais as tecnologias que estão impactando dentro do meu setor. Então, mercado, tecnologia e cliente. Eu olho para essas tendências de comportamento e, a partir disso, eu crio a minha tese. A minha tese ela vai dizer o seguinte, alinhado com a estratégia, conectado com as tendências, quais são os desafios, as oportunidades que eu devo atacar. Então, tem empresa que tem 3, 4 teses, tem empresa recente que a gente entregou um projeto com 11 teses de inovação. Então, essas teses é esse drive que a companhia vai ter. A partir dessa tese definida, é que você vai dizer, é uma Open Innovation? Eu não tenho capacidade de construir essa solução. Eu vou buscar uma startup no mercado. Isso aqui é muito core business. Eu tenho competência em casa. Aí eu vou construir. Então, esse é o primeiro ponto, né? É você ter essa estratégia, essa tese de inovação bem montada. O segundo ponto, e aí, depois de feito isso, se você não tiver essa segunda parte, provavelmente também não vai conseguir dar continuidade, que é montar uma estrutura que a gente chama de esteira de inovação, para que você possa criar, validar e estruturar novos projetos, novas ideias de uma forma ágil. Né? Porque como as grandes companhias elas são acostumadas você calcula todo o retorno, o investimento daquele projeto, aloca dinheiro, constrói 6 meses, 1 ano, 2 anos e depois você vê se deu certo ou não. Esse é o modelo tradicional. E como que é operar como startup? Você tem as suas teses, a partir dali você desenha quais os veículos que vai ser inovação aberta, vai construir, e essa esteira ela vai ter vários gates. Então, você lança as iniciativas e ela tem que se provar aqui. Pensando como uma startup, qual que é o primeiro estágio? Validação do problema no mercado. A partir da validação do problema que eu vou para o segundo estágio, que é lançar o MVP e aí ter clientes pagantes e validar que meu produto está bom. E aí o terceiro estágio é você criar a escala desse produto. E uma grande empresa ela tem que ter essa estrutura bem montada para ela lançar essas iniciativas, poder validar rápido e apostar nas melhores ideias. Sim, essa questão de teste de hipótese, né, para daí ir avançando, eu acho que é primordial. Né? E, na verdade, se for para colocar no papel mesmo, é o que faz sentido. Exato. Porque eu já cansei de ver empresa, cliente nosso, ou até mesmo colegas, que apostaram muito dinheiro num projeto, porque amavam aquela ideia sem focar tanto no resultado e se aquilo ia ter fit ou não. Mas porque eram apaixonados por aquela ideia ou pelo aquele resultado que em tese iria acontecer, mas não fizeram esses testes, esses checkpoints, ou melhor, na linguagem que você trouxe, avaliar esses gates, né? Para alcançar o resultado. Então, cara, perfeito. Novo para mim, assim, esse formato como as empresas fazem dessa maneira, né? E como que vocês auxiliam. Então, achei bem legal. E dentro dessa dinâmica, eu imagino que você deva ter um rol dos principais desafios que você costuma acompanhar, né? Ou se deparar com esses teus clientes. Talvez cultura, talvez convencimento de todo o corpo, da diretoria, enfim, do conselho.
E se você puder trazer também para o público que está nos assistindo, o que vocês se deparam mais, assim, o que é mais desafiador, para que quem está nos assistindo, empresa grande, já se antene e fala, opa, eu vou ter que trabalhar isso aqui dentro se eu quiser fazer esse tipo de transformação, seja internamente ou buscando alternativas fora, a depender do que vocês trouxeram nessa tese. Perfeito. Acho que é bem um clichêzão de mercado quando fala de inovação, é falar de cultura, né? E não é por acaso que eu vou dizer que é o principal fator, é a cultura. Você pode ter dinheiro, você pode ter estrutura, mas se você não tiver cultura, as coisas não andam. E aí, tipo, é um pouco abstrato falar em cultura, né? Mas eu vou dar alguns exemplos. Pessoas reativas. Então, isso é um traço cultural muito forte. Pessoas, quando você chega com algumas ideias, a mentalidade dela não está em co-construir, está em travar, em apontar o problema. Então, o que é uma cultura em silos, né? Essas grandes empresas, elas têm muitos departamentos e faz parte do processo de crescimento de uma organização que ela tem essas estruturas. Só que a gente fala muito que o começo da transformação de uma grande companhia, ela vai do design organizacional. O design organizacional é como que ela está estruturada. E não significa que você não tem que ter o jurídico, a contabilidade, o financeiro, o marketing, não significa isso. Mas como é que isso tudo se conversa e como é que isso tudo está presente no processo de construção da inovação? Como é que isso participa? Como é que está a estrutura de governança que conecta essas áreas no processo? Sem isso, não vai andar. Não tem como andar. E eu falo para você que cada 10, 9 companhia não anda por conta dessas travas. Tem uma companhia bem madura, que é a nossa cliente, que é uma companhia grande, que tem um grande hub de inovação, referência nacional. E nós estamos lançando uma operação de crédito, uma fintech, construindo uma fintech de crédito agora. E o ponto que está travando o processo é justamente a questão jurídica de entender que o modelo envolve muito mais risco, porque a gente vai fazer um piloto para 6 lojas que a gente vai fazer o piloto, e dentro desse piloto não tem muitas garantias, né? Existe um risco alto, a gente está se precavendo e tudo mais. E existe uma dificuldade gigantesca de elaborar o contrato para rodar esse piloto, né? Então, qual que é talvez o ponto, né? Como é que eu envolvo e como é que eu crio uma estrutura preparada para essas particularidades que uma empresa tradicional não está preparada, né? Não tem no seu repertório interno uma estrutura para comportar isso. O segundo ponto, as pessoas, elas, em geral, elas olham muito para aquilo que precisa ser entregado no seu departamento. E as políticas de incentivo dessas grandes organizações, elas são voltadas muito ao departamento, à sua competência individual. Quando vem uma iniciativa de inovação, um projeto cross que vai permear aquela área daquela pessoa, ela não enxerga como uma oportunidade de ela participar daquilo e ter um crescimento. Ela enxerga como mais uma coisa para eu fazer. Mais isso. Então, como é que faz aí para a gente poder mudar essa mentalidade, né? Primeiro, tem que partir da alta liderança, né? As companhias mais inovadoras do Brasil, o C-Level, o CEO, o presidente, ele é envolvido, ele participa, ele fomenta, está na pauta da empresa a discussão sobre a estratégia de inovação e sobre os projetos de inovação. E também que tenha programas internos que façam com que as pessoas façam parte dessa construção. Então, hoje, quando a gente está rodando projetos de inovação, a gente roda em formato de squads híbridos, onde você tem parte das pessoas da ACE, porque nós somos uma consultoria que coloca a mão na massa, então a gente executa junto, e parte é um time híbrido da organização. E são pessoas chaves onde o projeto vai permear. Então, para que elas façam parte dessa construção. E a empresa tem que entender que essas pessoas vão trabalhar 20 horas agora para o que é a atividade dela e mais 20 horas para o projeto. Se não tiver esse entendimento, não consegue desenvolver. As pessoas não se sentem donas. O sentimento de dono e de pertencimento daquele projeto é o que vai fazer a diferença para ele dar certo, para dar errado, ou dar errado. Você falando, eu fui lembrando aqui de vários exemplos, né, que a gente vivencia também, seja como advogado, no dia a dia das empresas, ou seja como membro de conselho, e essa parte do, poxa, algo novo está surgindo. Primeiro que, se eles contrataram vocês, é porque ou eles não sabem fazer, ou porque eles já tentaram e têm dificuldade. Uhum. Então, o fazer junto, né, trazendo vocês ali para dentro da operação, acaba ensinando até por exemplo, né, e vocês acham que vão traduzindo como é produtivo, né, fazer dessa maneira.
E talvez uma forma de incentivar, eu não sei se vocês aplicam isso, né, ou se acompanham nesse ponto, é com planos de incentivo propriamente dito. Né? Às vezes com algum tipo de recompensa, né, seja financeira ou seja até como um prêmio de ter atuado naquele projeto, de ter desenvolvido, ajudado a desenvolver uma nova solução para a grande empresa. Perfeito. Pô, às vezes é muito mais do que financeiro nessa retribuição. É, de fato, que a pessoa se tornou parte daquela mudança grande. Então, bem interessante. Esse ponto que você falou é bem importante. A gente tem até um case de uma startup aqui curitibana que ela veio da Coopercarga, que é uma das 5 maiores transportadoras do Brasil, e ela quis inovar numa solução digital. O que ela fez? Ela pegou o CTO dela, tirou o CTO dela de dentro da empresa. No início ela operava dentro da Coopercarga e depois ela virou uma startup chamada Cargon, que está sediada aqui em Curitiba, que é uma startup divulgou resultados publicamente hoje, faturando 14 milhões de receita, 14 milhões de receita, e surgiu num projeto de inovação dentro da Coopercarga. E o Deni, que é o CEO, ele tinha muito ele conta a história dele, né? Ele tinha muito esse desejo de empreender. Em vez de perder o profissional para fora, a Coopercarga foi lá e falou, não, beleza, então você vai empreender junto com a gente. E hoje o Deni é CEO e sócio da Coopercarga e é uma startup que eu não sei quanto que está o valuation dela, mas virou um outro negócio para a Coopercarga. A Coopercarga é o principal cliente da solução, só que ela não vende só para a empresa mãe, né? Ela vende para outras empresas e esse ano já estava break-evada a operação, enfim. Então, um puta case de sucesso de que quando você incentiva os colaboradores a trazerem ideias e se as ideias forem boas, apostar nessas ideias podem trazer não somente um case, mas receita, trazer um crescimento para a própria organização, né? Não, e transformou total a vida desse cara. Perfeito. Porque o cara estava lá, tinha uma perspectiva dentro da empresa e hoje ele tem um mundo pela frente. Exatamente. Então todo mundo ganhou nessa jogada, um baita de um case mesmo. Seria a minha segunda pergunta aqui, né, que eu tinha separado. Né, então, para você trazer para nós assim algo de real, né, para que as pessoas consigam visualizar, porque realmente, né, toda empresa quer se transformar, quer melhorar o resultado, quer diminuir as despesas, automatizar a parte da operação ou revolucionar, ser pioneiro em algum ponto, que foi o que ocorreu nesse caso aí. Então, puxa, esse papel que vocês fazem ajuda, né, traz esse guia, esse guidance para a empresa que está com dificuldade que, enfim, pode transformar, inclusive, a vida do colaborador. E por que não acontece com frequência esse case da Cargon que a gente falou, né? O perfil do intraempreendedor, ele é um perfil que incomoda dentro das organizações. A gente chama esse perfil de troublemaker. Ele é um encrenqueiro. Ele é o inconformado, é aquele que traz ideias, aquele que opina, aquele que está sempre, sabe, mexendo alguma coisa. E eu lembro, eu sempre fui troublemaker, né? Eu não sou empreendedor, mas eu trabalho de forma intraempreendedora, né? E eu lembro até hoje de uma coisa que aconteceu numa empresa, eu trabalhava numa multinacional, e aí eu estava cheio de ideias, né? E aí eu cheguei para o meu gestor da época e falei o seguinte, olha, se a gente fizer isso, o que você acha? Pode ser uma iniciativa, a gente pode ser uma alavanca de crescimento aqui. Ele olhou para mim e disse o seguinte, olha, Marcelo, legal, mas vá lá fazer o feijão com arroz, depois bate meta, depois a gente conversa sobre isso, entendeu? E por experiência própria, naquele momento eu brochei total. Saí assim, eu falei, cara, eu vou bater meta, eu vou entregar meu resultado, mas a gente não pode conversar sobre isso. Isso tem que, uma coisa precisa ser separada, a gente está aqui na empresa. E a ideia que eu tinha era para ser uma alavanca de crescimento justamente para a gente entregar mais resultado. Então, muitas das vezes, os gestores das grandes companhias, eles acabam, às vezes por pressão, por resultado a curto prazo, por pressão de diretoria, acaba não deixando boas ideias vazarem, né, ganharem vida. E porque não tem uma estrutura para comportar, e aí dentro da área ali meio que ele não sabe muito bem. Eu vou ter que brigar com orçamento, tem X coisas que eu preciso brigar, isso aqui é a última na minha pauta, né? E aí acaba acontecendo que desestimula o processo de inovação e a gente fala que o sonho de qualquer companhia, grande companhia, é ela ser uma companhia ambidestra.
De um lado, você entrega teu core, teu resultado, teu EBITDA, teu resultado financeiro, ou seja, aquilo que você é bom, você fazer muito bem. E do outro lado, você tem uma cultura de experimentação, testando, validando hipóteses, construindo novos negócios, construindo novos produtos. E quando você chegar a um ponto que essa ambidestria chegar numa forma de equivalência, você começa a transbordar essa cultura de uma área de inovação, de uma estrutura organizacional, você começa a transbordar para toda a empresa. E aí sim que você começa a criar uma organização inovadora por si só, né? Mas isso, dentro de um grau de maturidade, são poucas que conseguem chegar. Mas não existe um caminho que não seja começando, tendo uma estrutura, experimentando, criando bons KPIs para mensurar esse resultado, ganhando força, e a partir que os resultados vão vindo dentro da empresa, ela começa a ganhar relevância e ganhar força. Então, também não adianta você, dentro de uma grande empresa, você querer montar uma puta estratégia, uma puta estrutura com um baita orçamento de partida, sem saber quais são os mecanismos, quais são as ferramentas, qual que é a estrutura, o que vai ser a governança para poder fazer gerir isso. Não vai funcionar. E tem vários cases de fracasso nesse sentido, de empresas, não, vamos inovar agora, vou botar 10 milhões, vamos montar um Corporate Venture Capital, um fundo de investimento. Nunca trabalhou com uma startup. Pois não sabe nem como funciona direito. Né? E a gente brinca, né? Começar pequeno, né? E como startup, começa pequeno, começa a trazer resultado, começa a validar as hipóteses, ganha força, aumenta a estrutura e aí ganha relevância dentro da companhia. Fora que vai gerar muito mais alegria para o corpo da diretoria, porque se você pede pouco orçamento, começa tranquilo, né? Vai alcançando resultado, vai destravando os gates ali, assim, vai ser inevitável maior aporte da própria companhia nesse projeto. Uhum. Você vai demonstrando resultado. Né? E não só financeiro imediato, né? Perfeito. Mas você vai construindo o valor. Exatamente. E o diferencial que todo mundo hoje almeja. Às vezes os caras falam, não, agora eu quero implementar aqui práticas de ESG ou ESG. Uhum. E assim, às vezes querem comprar o selo. Quando na verdade você pode trabalhar nessa via de inovação interna com o apoio de quem sabe fazer, né, e de quem já fez e que tem know-how no mercado, e você cria valor. Para você, para o teu público, para os teus colaboradores, você abre, na verdade, um novo horizonte. Exato. E isso, para mim, eu acho fenomenal. Isso que é inovação. Exatamente. E você tocou num ponto bem importante, Caio, no seguinte, geralmente empresa tradicional, ela quer payback, ROI, dinheiro no caixa, né? Mas tem outras formas de mensurar a inovação, né? E a gente fala que um dos pontos que as empresas pecam também é a parte da contabilidade da inovação. Né? Então, se você está criando um programa de intraempreendedorismo, às vezes aquelas ideias inicialmente elas não vão ter impacto financeiro a curto prazo. Mas quantas pessoas eu impactei? Quantas ideias eu tive? Quantas ideias eu validei ou invalidei? Né? O que são os pontos de atenção que eu preciso melhorar no programa para ter mais engajamento? Então, você vai criando métricas de acompanhamento e de evolução que vão garantindo e aferindo que você está evoluindo. Né? Isso, se você tiver a esteira de inovação bem montada, com os gates, você vai mitigando os riscos também. Então, eu canso de ver programas de ideias de intraempreendedorismo em que não tem métricas, não tem regras, e aí as pessoas levam suas ideias, mas elas não sabem porque as ideias delas não foram aceitas ou não foram implementadas. Mas quais são os critérios? Uma boa ideia ela precisa ter quais os critérios que, se validados, ela vai seguir em frente. Né? Então, o primeiro critério é a validação do problema e do impacto no negócio que isso pode ter. O segundo critério é se ela tem potencial de gerar receita e quanto isso vai custar. E, enfim, você vai andando dentro dessa esteira e vai passando por essas validações. Montar essa estrutura é garantia de agilidade, porque senão as coisas ficam soltas e ficam batendo em burocracia. Porque a burocracia só acontece porque você não tem um processo que seja ágil, né? Obviamente que não, você não pode criar os gates e não tem ninguém olhando e não ter uma ferramenta para poder acompanhar e aprovar. Então, as empresas que conseguem implementar essa estrutura, conseguem não monetizar, mas trazer o resultado das suas ações, começa a sensibilizar a empresa até que, porque é como uma startup, de cada 100, uma vai dar certo.
As boas ideias são a mesma coisa. E essa mentalidade que precisa ser colocada, né? Então, com o tempo, e você vai melhorando as iniciativas, vai amadurecendo, vão sair ideias muito boas, ideias que podem chegar como a gente acabou de falar, a Cargon, que é uma spin-off, né? Saiu de uma grande empresa com uma ideia e hoje está entregando 2022 com 14 milhões de receita, né? Divulgou publicamente hoje. Cara, que conteúdo bacana, sabe? Bem no core mesmo do que é o nosso papo, né? Que é conexão e empreendedorismo, entender quais são as nuances, como que a gente pode fazer isso, quais são as maneiras, né? E você trouxe aqui, nossa, de uma forma super prática. Então, caminhando aqui pro fim, porque se deixar, pessoal, aqui o papo vai longe, né? Sorte que a gente tá tomando água hoje. Mas, Marcelo, eu queria te pedir para deixar para o pessoal que está nos ouvindo alguma dica de ouro, um conselho, sabe, do que, digamos assim, a startup que almeja oferecer algum tipo de produto para uma grande empresa, o que ela tem que fazer. Então, uma dica para eles e também uma dica para a empresa que está querendo fazer esse processo. Assim, o que é o dever de casa minimamente que cada um dos players tem que fazer? Legal. Bom, com relação às startups, um grande ponto é a startup ela está se provando, ou ela está num estágio mais avançado, mas geralmente ela está se provando, está provando o seu protótipo, o seu MVP, o seu conceito. E um grande problema que as startups têm quando chega para falar com a grande empresa é a organização, documentação de forma estruturada, ter um bom pitch deck, quando mandar uma proposta consistente, porque a grande empresa ela está habituada a lidar com grandes fornecedores, né? Então, eles têm toda uma chancela de mercado, tem uma reputação, tem toda uma série de documentação. A startup ela não tem tudo isso, mas ela precisa entregar um bom cartão de visita. E o primeiro passo de entregar uma boa apresentação da empresa de forma estruturada. E às vezes eu vejo, né, como a startup vai captar investimento. Se ela não tiver um bom pitch deck, uma boa estruturação, uma boa mensuração do que ela está fazendo, dos resultados que ela está fazendo para mostrar, você precisa contar uma história boa, uma história consistente, né? Se você chegar de qualquer jeito, vai levar um não na cara, sem dúvida nenhuma. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto da startup ainda é o cuidado que ela tem que ter em que a organização ela é um elefante. Ela é grande, ela é pesada. E eu sei que às vezes startup é para ontem, né? Você tá ali no dia a dia para pagar as contas e eu sei que dói, né? Eu vejo muito isso, mas não adianta você bater com os dois pés na porta, porque não vai funcionar. Você tem que se organizar direitinho, parte de documentação direitinha para apresentar para a empresa, entender que elas têm esses ritos internos de aprovação e se colocar muito à disposição de ajustar o que for preciso para poder se encaixar. E não querer mostrar que a empresa grande ela não é ágil, ela é muito burocrática. Ela sabe e dói nela. Então, em vez de bater, constrói, se coloca à disposição, vai com uma linha de negociação muito mais no viés de co-construir do que mostrar que a grande empresa é lenta e burocrática. Então, acho que esse é o ponto, um bom cartão de visita, estruturar bem seus dados e entender que a grande empresa é lenta e se colocar no lugar de apoio e não de mostrar que ela está errada. E da grande empresa é entender que a startup ela não vai ter 5 fornecedores ou clientes para, às vezes, como é que fala quando ela... Até esqueci o nome agora. Precisa indicar ou aferir. Fazer vários orçamentos, né? E ela não vai conseguir ter essa chancela, ela está ali, ela... Sim. E eu tive essa semana 2 mentorias de um programa de inovação, até uma mentoria que eu faço à parte, e aí a grande empresa estava com medo da startup, porque eles não tinham clientes, o produto era bom, mas ainda não tinha histórico de mercado. E aí eu falei assim, bom, agora é a hora de vocês colocarem em prática aquilo que vocês leram nos livros. Inovar precisa correr risco e precisa ter coragem. Isso é um jargão, agora você está enfrentando isso na prática. Boa. A primeira coisa que eu falei assim, o que você acredita dos empreendedores? Tem boa índole? Tem. Sabem o que estão fazendo? Sabem. O produto parece ser bom? Parece. Eles demonstraram o produto, deram clareza? Sim. Eles forneceram? Sim. Então, por que vocês não vão testar? A gente está com medo de gastar um tempo com isso e a startup não ia cobrar nada, Caramba. Zero. Mas a gente está com medo do tempo que a gente vai gastar e se não der certo depois? A gente perdeu esse tempo.
Eu falei, olha, de novo, eles falaram isso, eu repeti e falei, olha, de novo, agora é a hora de você, o que você aprendeu nos livros, você colocar em prática. Precisa ter coragem e tolerância ao risco. Você vai perder tempo, já é um risco muito mitigado. Você não está investindo. Estou falando que em grandes empresas botam 100, 200, 300, 1 milhão, às vezes e não dá certo. Você está fazendo um piloto, um teste, uma prova de conceito, né? Perfeito. E acho que essa é a dica que eu daria para as grandes empresas, entendeu? Na hora da verdade, do vamos ver, do você sair do blá, blá, blá e agora é inovação na prática, você vai ter que entender isso. Exato. Saiu do discurso lá da equipe de marketing, institucional, e agora vem para operacional para fazer acontecer. Exatamente isso. Cara, perfeito. Eu, assim, fiquei muito contente, assim, até aprendi muito aqui nesse bate-papo. Agradeço demais a tua presença, inclusive aqui no escritório conosco. A gente acaba fazendo vários vídeos de forma virtual, porque nossos parceiros, clientes estão fora daqui da nossa região, mas a distância física não é um problema. Mas quando a gente tem alguém por perto de calibre e, enfim, que tem disponibilidade, a gente tem o maior prazer de convidar para trocar uma ideia aqui sobre empreendedorismo. Valeu, Caio. Obrigado, viu? Ô, Marcelo, então, brigadão. E, pessoal, chegamos ao final desse episódio. Agradeço aí por terem assistido. A gente vai deixar na descrição do episódio o link com alguns contatos, né, em referência do Marcelo, para caso alguém queira entrar em contato com ele. E nos siga nas redes sociais, siga também o nosso canal aqui. A gente tem disponibilizado o vídeo uma vez por semana e vai ser um prazer ter a sua presença, a sua audiência aqui conosco. Então, esse foi o Conexão Empreendedorismo. Muito obrigado e até a próxima.